E eu não vou deixar a chama se apagar em mim. E eu não vou deixar o meu... Fala aí, galera. Estamos aqui com o pastor Marcelo de Souza. Ele que é pastor na região de Nova York, na igreja Home Church. E nós vamos estar tendo uma conversa com ele. Tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem. Que alegria estar aqui. É muito bom estar vendo o que Deus está fazendo aqui, participando desse mover lindo que Deus está fazendo aqui em Laranjeiras. Pastor, para o senhor, o que é ser um incendiário? Bom, incendiário, né? A gente vai na lógica inicial, que é botar fogo, né? Incendiar. Mas quando eu lembro de incendiário, eu lembro de homens que decidiram viver para mudar a história, para marcarem uma geração. O incendiário é alguém apaixonado, é alguém que não fica na metade do caminho, é alguém que não desiste, é alguém que paga o preço que precisar pagar para ver cumprido o projeto de Deus em sua cidade. Incendiário é alguém que não vende, não compromete, não negocia o que Deus tem para ele. Sim. E, pastor, o que falta para a igreja de hoje experimentar um avivamento mais profundo? Não, essa aí é a pergunta, né, de $1 milhão. Todo mundo quer descobrir qual é o pulo do gato, né? E de tempo em tempo a igreja tem um entendimento novo, né? Nós estamos vivendo hoje um entendimento novo, por exemplo, da graça, que há muito tempo o povo não entendia isso, não, que a igreja precisa de entender a graça de Deus. Há uns anos atrás era o que a igreja precisa de entender a fé, ou depois é o que a igreja precisa é entender a autoridade, a libertação. Mas a gente fica buscando uma maneira, um método para viver o avivamento. E o avivamento de verdade, o verdadeiro, ele acontece quando a gente vê lá em Atos, é quando Deus vem. É a presença de Deus que traz o avivamento. Então, o que falta hoje a gente, na minha opinião, né, é valorizar a presença de Deus mais que tudo e buscá-la mais que tudo. Porque quando não tem um momento que Jesus aparece que ele não bagunça a história toda, que ele não mexe, né? Ele chegou no velório, passou, cruzou com o velório, bagunçou o velório. Chegou ali no tanque de Betesda, bagunçou a vida de um homem que vivia ali o tempo todo. Gente que era acostumado com algo, quando encontrava com Jesus, com a presença de Deus, as coisas mudam. E a gente hoje, e eu vejo que Deus está levantando uma geração de homens que já entenderam isso. O segredo está em aumentar a presença de Deus, se é que eu posso dizer assim, mas de valorizar e de entender que quem faz o avivamento é Ele. Não são os nossos métodos, não são a ênfase que a gente está dando, é a gente mergulhar em Deus e ser encharcado de Deus. Não tem igreja que está cheia de Deus que não muda a sua cidade. Sim. E, pastor, como que o senhor entendeu que o seu chamado, né, era um chamado para o senhor ser incendiário das nações, né? Foi fácil, né, se tornar esse missionário, né, nas nações? E o que o senhor diria para as pessoas que têm esse chamado, que Deus está despertando para esse chamado de estar sendo enviado para as nações, para outros países, para estar levando a palavra? Fantástico isso, né? Eu na verdade, o meu caso é bem atípico, é diferente, porque com 16 anos a minha mãe decidiu que os seus 3 filhos iam, viúva, decidiu levar os seus 3 filhos para os Estados Unidos. Então, eu fui menino, e lá tive uma experiência nova com Deus, me reconciliei, entendi o chamado e comecei lá. Mas não é bem diferente de alguns que estão hoje planejando para ir às nações, né? Mas eu lembro, né, de algumas coisas muito interessantes, que é quando eu estava no seminário, né, que a gente ia às nações. Eu lembro que Deus falava muito isso comigo: você vai ministrar às nações. Está ministrando ali em Nova York, o nosso culto em espanhol, às vezes tem gente de 12, 13 nações hispanas. Ali, como as grandes cidades, né, elas são muito misturadas. Então, o conselho que eu tenho para dar, apesar que não é bem a minha história, primeiro, misture com a cultura de onde você está indo. Por exemplo, se Deus está te chamando para a Itália, vá para um bolsão, uma bolha de italianos em qualquer cidade aqui. Comece a aprender um pouquinho mais da cultura, estude a língua. Há ferramentas fantásticas na internet, né, que pode te ajudar, inclusive gratuitas. Tenha o respaldo de um homem de Deus, de um pastor que entenda que você está maduro, que é a hora de te enviar, de uma igreja local. E quando chega lá, não se intimide, não se intimide, porque o desafio das nações, ele pesa, é difícil. Estando ali na região na verdade a gente está em New Jersey, que é do outro lado do rio, bem divisa com New York, ali com a cidade de Manhattan, mas a gente se sente intimidado às vezes. Então a gente tem que entender que Deus é Deus das nações. Não tem
não tem cidade que quando a gente decide investir a nossa vida para resgatá-la para Jesus, que pode resistir ao mover de Deus. Sabe? Não tem potestade que segure uma cidade quando tem uma igreja cheia de Deus. Então, não se intimide, não. Deus pode te mandar para o local mais difícil que for. Se o Senhor está mandando, né? Tem um ditado em inglês que diz: When God guides, He provides. Quando Deus está enviando, Ele vai prover tudo o que você precisa. Amém. Muito obrigada, pastor. Privilégio. Prazer. Então, tá certo. Muito obrigada. Curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal e até uma próxima.